Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. No capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo confronta a imaturidade espiritual dos crentes de Corinto, descrevendo-os como crianças em Cristo que ainda dependem de leite espiritual. O apóstolo utiliza as metáforas da agricultura e da edificação para explicar a natureza do trabalho ministerial. Enquanto um planta e o outro rega, é Deus quem dá o crescimento. A introdução deste capítulo é um chamado à responsabilidade, alertando que cada cristão deve ter cuidado sobre como constrói sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, pois cada obra será provada pelo fogo. É aqui que reside a célebre afirmação de que a Igreja é o santuário de Deus, reforçando que a verdadeira sabedoria cristã se manifesta na unidade e na glorificação do Senhor, e não na exaltação de líderes humanos. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Coríntios 3 do livro de 1 Coríntios da Bíblia. Paulo e Apolo, servos de Cristo. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. 2 Dei a vocês leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. 3 Porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. 4 Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. 5 Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. 6 Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. 7 De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. 8 O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. 9 Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. 10 Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. 11 Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 12 Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. 13 Sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. 14 Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. 15 Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. 16 Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 17 Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 18 Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. 19 Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles.
20 também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. 21 Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. 22 Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. 23 E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. O capítulo 3 de 1 Coríntios é uma lição prática sobre maturidade espiritual e responsabilidade. Paulo usa metáforas do dia a dia, bebês, agricultura e construção civil, para explicar como a igreja deve funcionar. Primeiro, infância espiritual e carnalidade, versículos 1 a 4. Paulo começa dando um puxão de orelha nos coríntios. Ele diz que gostaria de falar com eles como pessoas maduras, mas eles ainda agem como bebês. O leite versus alimento sólido. Versículos 1-2 Assim como um bebê não consegue comer carne e precisa de leite, os coríntios não conseguiam entender verdades profundas porque estavam focados em coisas pequenas. 2 O sintoma da imaturidade. Versículos 3-4 Como saber se alguém é carnal, age pelo instinto humano e não pelo espírito. Paulo dá a resposta: inveja e divisões. Quando eles brigavam para decidir quem era o melhor líder, Paulo ou Apolo, estavam agindo como pessoas comuns do mundo e não como transformados por Deus. Segundo, a metáfora da lavoura, quem faz crescer. Versículos 5-9. Para resolver as brigas de fã-clube, Paulo explica o papel de cada líder usando a agricultura. Cooperadores. Versículos 5-7 Paulo diz que ele e Apolo são apenas servos. Paulo plantou, fundou a igreja, e Apolo regou, continuou o ensino, mas a vida e o crescimento vieram de Deus. 2 O foco em Deus. Versículos 8-9 O jardineiro e quem rega são importantes, mas não são os donos da planta. Paulo conclui que a igreja é a lavoura de Deus. Terceiro, a metáfora do edifício, o teste das obras, versículos 10-15. Agora ele muda a imagem para a construção de um prédio. O alicerce. Versículos 10 de novembro Paulo diz que, como um engenheiro, ele lançou a base. E a base de qualquer vida ou igreja cristã é apenas uma: Jesus Cristo. Ninguém pode inventar outro fundamento. 2 O material de construção. Versículos 12-15 Aqui vem o alerta. Cada cristão está construindo algo sobre esse alicerce. Primeiro, alguns usam materiais nobres, ouro, prata, pedras preciosas representam obras feitas com amor, verdade e obediência. Segundo, outros usam materiais frágeis, madeira, feno, palha representam obras feitas por vaidade, interesses humanos ou ensinos errados. 3 O teste do fogo. Versículos 13-15 No dia, o julgamento de Deus, o fogo testará a obra. O que for de palha vai queimar, perda de recompensa. O que for de ouro vai resistir. Paulo deixa claro que a pessoa pode até ser salva, mas seu trabalho terá sido em vão se não tiver qualidade espiritual. Quarto, o templo de Deus e a sabedoria, versículos 16-23. Paulo encerra elevando o nível de importância da comunidade. Você é o templo. Versículos 16-17 ele lembra que a igreja, o conjunto de fiéis, é o santuário de Deus. Quem causa divisões e destrói essa união está destruindo algo sagrado que pertence a Deus. 2 A loucura sábia. Versículos 18-20 ele volta a dizer que quem se acha muito inteligente no mundo precisa ser humilde perante Deus para ser sábio de verdade. Deus não se impressiona com a astúcia humana. 3 Tudo é de vocês. Versículos 21-23 Paulo termina com uma declaração de liberdade. Por que brigar por causa de líderes? Paulo, Apolo e Pedro pertencem à igreja para servirem a ela. A igreja pertence a Cristo, e Cristo pertence a Deus. O universo inteiro está sob o cuidado deles, então não há motivo para ciúmes ou disputas. Resumo didático. Primeiro cresça. Brigas e fofocas são sinais de bebês espirituais, versículos 1-4. Segundo equipe. Líderes são apenas ferramentas. Quem faz o trabalho principal é Deus, versículos 6-7. Terceiro qualidade. Não basta fazer as coisas para Deus, tem que fazer com o material certo, amor e verdade, pois tudo será testado, versículos 12-14. Quarto valor.
você é a morada de Deus na terra, cuide dessa unidade. Versículo 16. Vou te explicar 1 Coríntios 3 de forma didática, dividindo o texto em partes para mostrar e conectada com o contexto, com o Antigo Testamento. Aqui, o apóstolo Paulo de Tarso continua tratando do problema da igreja, imaturidade espiritual, divisões e orgulho. Tema central: o cristão precisa crescer espiritualmente, reconhecer que Deus é o centro e viver com responsabilidade diante dele. Primeira parte: imaturidade espiritual, versículos 1, 4. Verso 1: como carnais, como crianças em Cristo. Significado: um carnal igual guiado pela natureza humana, não pelo Espírito. 2. Eles eram crentes, mas imaturos. Verso 2: leite, não alimento sólido. Significado: leite igual ensinamentos básicos. 2. Alimento sólido igual maturidade espiritual. Problema: eles já deveriam ter crescido, mas não cresceram. Verso 3: inveja e divisão. Prova da imaturidade: brigas, competição e comparação. Verso 4: eu sou de Paulo, de Apolo. Mesmo erro do capítulo 1, foco em pessoas e não em Deus. Segunda parte: Deus é quem faz crescer, versículos 5, 9. Verso 5: servos por meio dos quais vocês creram. Apolo e Paulo são instrumentos e não são o centro. Verso 6: chave, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Significado: 1. Cada pessoa tem uma função. 2. Mas o resultado vem de Deus. Verso 7: nem o que planta é alguma coisa. Sem Deus, esforço humano não produz transformação espiritual. Verso 9: vocês são lavoura e edifício de Deus. Duas imagens: 1. Lavoura, crescimento. 2. Edifício, construção. Ligação com o Antigo Testamento. Em Isaías 5, povo como vinha de Deus, e Salmo 127, 1, se o Senhor não edificar. Deus sempre foi visto como agricultor e construtor. Terceira parte: o fundamento e a construção, versículos 10, 15. Verso 11: o fundamento é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base de tudo. 2. Sem ele, nada tem valor espiritual. Versos 12 e 13: ouro, prata, madeira, palha. Significado: tipos de obras. 1. Duráveis, ouro, prata. 2. Frágeis, palha. O fogo representa julgamento de Deus. Versos 14 e 15: receberá recompensa ou perda. Significado: 1. A salvação não está em risco para quem está em Cristo. 2. Mas a qualidade da vida e obra será avaliada. Quarta parte: somos o templo de Deus, versículos 16, 17. Verso 16: vocês são santuário de Deus. Significado: Deus não habita em prédios. 2. Ele habita nas pessoas, igreja. Ligação com o Antigo Testamento. Em Êxodo, tabernáculo e Reis, templo de Salomão. Antes, Deus habitava em um lugar físico. Agora, ele habita no povo. Verso 17: se alguém destruir, Deus o destruirá. Deus leva a igreja a sério. 1. Divisão. 2. Destruição espiritual, são coisas graves. Quinta parte: sabedoria verdadeira, versículos 18, 20. Verso 18: torne-se louco para ser sábio. Significa abandonar orgulho intelectual e depender de Deus. Verso 19: ligação com o Antigo Testamento, em Jó 5:13. Deus apanha os sábios na própria astúcia. Verso 20: ligação com o Antigo Testamento. Em Salmos 94:11, pensamentos humanos são inúteis diante de Deus. Sexta parte: não se gloriar em homens. Versículos 21, 23. Verso 21: ninguém se glorie em homens. Não idolatre líderes. Versos 22, 23: tudo é de vocês, vocês são de Cristo. Significado: não precisamos disputar líderes. 2. Porque tudo pertence a Deus e nós pertencemos a Cristo. Resumo geral. 1 Coríntios 3 ensina sobre crescimento espiritual. Não permaneça imaturo.
2. Cresça na fé. Sobre líderes. 1. São servos. 2. Deus é o centro. Sobre a vida cristã. 1. Cristo é o fundamento. 2. Suas obras serão avaliadas. Sobre a igreja. 1. É o templo de Deus. 2. Deve ser cuidada com respeito. Sobre sabedoria. 1. A sabedoria humana é limitada. 2. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Mensagem central. Cresça espiritualmente, pare de dividir e construa sua vida sobre Cristo com responsabilidade. Aplicação prática hoje. 1. Evite comparações e divisões. 2. Valorize líderes, mas não os idolatre. 3. Invista em crescimento espiritual. 4. Viva de forma que agrade a Deus. 5. Lembre-se, sua vida está sendo construída todos os dias. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!